Sempre. Simproecema, fortalecendo a luta com unidade, ação e compromisso. Raimundo Oliveira, presidente. Segurança Pública, com Paulo Henrique Matos. Hoje é quinta-feira, hoje é dia de segurança pública aqui no Jornal Rádio Universidade, trazendo especialista, pesquisador Paulo Henrique Matos. Paulo, bom dia. Hoje você vai falar sobre as câmeras em policiais, militares e civis aqui no estado do Maranhão. É isso? Bom dia, Paulo. Bom dia, Mayra. Bom dia, Borges. Bom dia, Adalberto. E bom dia aos ouvintes da Rádio Universidade FM, do Jornal Rádio Universidade. Então, gente, eu trago hoje a análise de uma notícia que mexe profundamente com os rumos da nossa segurança pública, que marca o que eu posso chamar de um verdadeiro divisor de águas institucional, né, no estado do Maranhão. O juiz Douglas de Melo Martins, ele acolheu uma ação civil pública da Defensoria do Estado e determinou que o governo do Maranhão apresente um plano para a instalação de câmeras corporais nos uniformes de policiais civis e militares. Essa decisão, para que os nossos ouvintes tenham uma ideia, ela estabelece que, após a apresentação desse cronograma de instalação das câmeras, o Estado terá até 180 dias para colocar os equipamentos em operação, priorizando, lógico, as unidades com maiores índices de letalidade policial e também as áreas com maior vulnerabilidade social. Então, diante do peso dessa medida, eu quero convidar vocês para uma análise sobre o que essa tecnologia representa e que está muito além de qualquer debate político superficial ou de caráter ideológico ou ouvido pelo famoso populismo penal, né, pelos arroubos emocionais. Então, do ponto de vista do Estado Democrático de Direito, o uso dessas câmeras corporais não deve ser visto, isso é importante, como uma forma de perseguição aos policiais. Infelizmente, há muitos setores da política nacional que levam esse debate seríssimo, técnico, para o lado errado. De forma alguma, isso pode ser compreendido como uma perseguição aos policiais. Muito pelo contrário. Isso é uma garantia de transparência ativa. A própria decisão do juiz Douglas deixa muito claro que as ações praticadas por agentes públicos em nome do Estado pertencem ao que nós chamamos de escrutínio social, onde a publicidade deve ser a regra e o sigilo deve ser a exceção. Então, os dados apresentados na ação da Defensoria Pública do Estado são dos anos de 2022 e 2023, porque a ação é daquela época. E, de acordo com esses dados, nós tivemos, no acumulado desses 2 anos, 2022 e 2023, 157 mortes decorrentes de intervenção policial. Veja só, isso ao longo de 2 anos. Somente entre 2025 e os primeiros 5 meses de 2026, nós já tivemos 203 mortes decorrentes de intervenção policial. Só que aí tem um problema. Quando você verifica os dados que constam
no site da Secretaria de Segurança Pública, todas essas mortes são enquadradas como mortes em confronto com a polícia. O estado do Maranhão, ele tem um problema muito grande. Em primeiro lugar, preciso dizer que a maioria esmagadora das vítimas da letalidade policial são jovens negros. E o estado do Maranhão tem um problema muito grande, que é a baixa taxa de apuração de denúncias contra agentes de segurança pública. Por isso, a necessidade de implementação desse registro audiovisual ininterrupto. E eu, particularmente, considero isso um passo civilizatório essencial para o enfrentamento, por exemplo, do racismo estrutural. E também como uma estratégia para o controle do uso da força indiscriminada por parte das autoridades, ou pelo menos por parte de uma parcela das autoridades policiais. Além disso, também é fundamental para a redução da letalidade nas periferias, tanto da capital quanto do interior. E essa eficácia, ela não é apenas uma projeção teórica, ela já é amplamente sustentada pelo sucesso do uso dessa tecnologia em outros estados do país. São Paulo, por exemplo, desde que adotou o programa Olho Vivo, traz evidências empíricas contundentes. Porque nos batalhões que adotaram essas câmeras corporais, a letalidade policial, no âmbito geral, caiu mais de 60%. E, em alguns casos, até 76%, sobretudo naquelas unidades mais críticas. Então, e também isso representou uma redução de quase 58% na morte de jovens negros. Santa Catarina vai no mesmo caminho. E os dados lá ainda aprofundam mais, mostram que o comportamento do agente e do cidadão muda quando há uma lente, ligada, o que acaba pacificando esses espaços de confronto e racionalizando o uso da força. Só que tem mais um outro lado, para encerrar a minha fala, desta engrenagem, que vem se destacando e que merece ser pontuado, que é, presta atenção, a segurança jurídica dos próprios agentes de segurança pública. O policial que atua dentro da legalidade e que segue todos os protocolos técnicos e que respeita os direitos fundamentais, ele encontra nessas câmeras uma aliada, sobretudo, na defesa contra falsas acusações. A gravação da ação policial, ela tem sido amplamente utilizada na defesa do bom profissional, na garantia do crédito, da validade e da legitimidade do uso da força quando ela se faz estritamente necessária. Então, esse plano determinado pela Justiça do Maranhão exige, obviamente, especificações técnicas que sejam severas, armazenamento seguro e preservação da cadeia de custódia das imagens. E isso, naturalmente, visando impedir manipulações. E também visando blindar tanto o cidadão quanto o policial que realiza seu trabalho dentro da legalidade. Então, no final das contas, essas câmeras elas vão pacificar a relação entre as forças de segurança e a sociedade, gerando, obviamente, garantias jurídicas para toda a sociedade e provando algo que é fundamental, que a disciplina e a eficiência andam de mãos dadas com os direitos humanos.
É isso, Adalberto, Mayra, Borges e ouvintes. Paulo, você falou aí na eficiência, né? Eficiência andando de mãos dadas, né? Com a segurança. E, claro, as coisas precisam ser atualizadas. Hoje em dia, o combate ao crime, de uma maneira geral, ele não deve ser somente ali, né? Enfim, tendo só como objetivo tiro, bala e mortes. A inteligência hoje, ela é a maior arma para o combate ao crime organizado, atingindo justamente o bolso, né, o dinheiro, as contas dessas facções de crime, facções criminosas, enfim, milícias e coisas do tipo. Então, atualizar esse quadro, e com certeza as câmeras elas vêm justamente nesse sentido de atualização do trabalho contra o crime por meio da inteligência e, claro, né, de tecnologia. Isso é uma coisa positiva e que é uma tendência, né? Isso está se espalhando pelo país. Pois é, o problema, Adalberto, é que muita gente ainda prefere ouvir discursos fundamentados no populismo penal, em operações policiais espetaculares, midiáticas, que geram, como eu já disse insistentemente, que geram resultados efêmeros de curto prazo, mas que causam muito mais prejuízos do que resolvem os problemas da segurança pública. E como tu disseste, a regra é clara: follow the money, siga o dinheiro, né? Atinja o crime organizado onde mais dói, que é na geração de recursos financeiros, na circulação desses recursos financeiros. Ações policiais que sejam pautadas na integração entre as forças de segurança, na inteligência, no planejamento, na prevenção, muito mais do que no espetáculo, né? E no populismo penal. E outra coisa, é fundamental que haja também parte do Poder Legislativo, né, o apoio a essas práticas, a esses marcos civilizatórios. Porque não adianta você ir para o plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão aos berros, aos gritos, atacar o Poder Judiciário, criar espantalhos, alegar falsamente que isso é um ato de perseguição a policiais civis, a policiais militares. As forças de segurança do Estado do Maranhão precisam de segurança jurídica. A autorização para matar indiscriminadamente não é segurança jurídica. É exatamente o contrário. É irresponsabilidade com as vidas desses agentes de segurança pública, porque são eles que estão na linha de frente, são eles que estão no combate direto à criminalidade. E também é importante lembrar que segurança pública não se faz só com polícia, se faz com um amplo programa voltado para a geração de emprego, renda, educação, saneamento básico e saúde. É isso, gente. Eu sou Paulo Henrique, doutor em História, pesquisador em aparatos de policiamento e segurança pública. Tenho todos e todas um bom dia. Paulo, muito obrigado aqui pela sua presença e análise. Espero você na próxima quinta-feira com mais um assunto de segurança pública. Até lá! E a gente vai agora, Mara Nogueira, para intervalo, tem dica e depois